Olá pessoal! Nesse vídeo eu quero trazer uma resenha sobre este livro chamado A Crise da Educação Ocidental, que foi escrito por Christopher Denson. Esse é um dos livros da coleção Educação Clássica da editora E-Realizações. Essa coleção é muito bacana, tem vários livros muito bons que eu recomendo e esse é um deles, sendo um lançamento. É uma recente publicação deste ano, publicado pela editora. E neste vídeo eu quero trazer um comentário sobre esta obra que, já adianto para vocês, é uma excelente obra sobre educação. Para começar, quero falar um pouco sobre o autor desta obra. Christopher Denson foi conhecido como o maior historiador católico de língua inglesa do século XX. Ele foi graduado em História pela Universidade de Oxford e, apesar de ter permanecido como um estudioso independente, estudando também teologia e economia, ele foi convidado a lecionar algumas disciplinas nas universidades de Harvard e Liverpool. Entre os seus principais admiradores estão Tolkien e Russell Kirk. E em sua obra, A Crise da Educação Ocidental, o autor vai analisar os ideais pedagógicos da educação do Ocidente, trazendo à tona as principais causas dos problemas da crise da educação moderna, que vieram com as ideias dos educadores modernos. Ele defende nesta obra que o abandono à educação humanista trouxe uma educação puramente utilitária, de caráter utilitário, de modo que se defende o que se deve aprender é apenas o que é útil à sociedade, o que é útil ao mercado de trabalho, abandonando aquele ideal clássico da educação humanista, que se preocupava com a formação do homem. Segundo Denson, a educação foi determinante para o desenvolvimento da cultura ocidental, da nossa história, da civilização ocidental, remontando então às artes liberais, que são de origem greco-latinas e que foram muito importantes para o desenvolvimento, para o surgimento das primeiras universidades lá na Idade Média. Porém, na Era Moderna, principalmente com o surgimento do Iluminismo, esses ideais da educação clássica foram abandonados. Esse ideal de formação humana das artes liberais, de formar o homem para ser um sujeito livre, que se preocupava com a formação total do homem, isso tudo foi abandonado, sendo substituído por uma educação de caráter técnico-científico, como já foi dito, que se preocupa com o que é utilitário à sociedade. Então vejam a mudança que ocorreu dos rumos da educação do Ocidente. Para o autor desta obra, é necessário estabelecer uma visão mais abrangente a respeito da educação, retornando às raízes culturais que formaram a nossa cultura ocidental. Um retorno à educação clássica seria a melhor saída para solucionar os problemas pedagógicos vigentes. O autor defende que é necessário voltar a estudar a nossa cultura, as raízes da nossa cultura, o desenvolvimento da nossa cultura. E nós vemos o quanto isso foi abandonado, principalmente nas universidades. Nós vemos que hoje se ressalta muito o estudo de outras culturas, da cultura indígena, da cultura africana. Fala muito sobre a importância de estudar as outras culturas, mas e a nossa cultura? Parece que se está deixando de lado, sendo que é muito importante que nós estudemos a nossa cultura, a cultura que formou a nossa civilização. O autor critica severamente nesta obra essas mudanças na pedagogia, na educação, que agora é muito utilitária, que tem uma crença dogmática por trás, que é a crença no método científico. Isso tudo acaba tornando o homem desumanizado, alheio a todos os valores culturais que o antecederam e que foram responsáveis por formar a sua própria cultura, a cultura que está inserido. Portanto, pode-se dizer que a crise da educação ocidental a qual o autor está se referindo é esse abandono de ordem espiritual, o abandono da tradição cristã, que tem como consequência a secularização da cultura. E o que solucionará esta crise é o redescobrimento da ordem espiritual da existência humana. Então, aqui nesta obra, o autor vai tratar muito sobre os aspectos históricos dessa mudança na educação ocidental.
Então ele vai trazer alguns fatos históricos, o que é bem interessante para quem ainda não conhece muito sobre isso. E ele vai também fazer a sua defesa sobre o porquê ele defende que é tão importante estudar a nossa cultura. Por que é tão importante, afinal, estudar a cultura da nossa civilização? Por que isso é importante para a nossa educação? Aqui nesta obra, no capítulo 9, o autor diz que a antiga educação humanista, com todas as suas limitações e omissões, tinha algo que a educação moderna perdeu. Ela possui uma inteligibilidade formal, pois a cultura clássica que estudava era vista como um todo, não apenas em suas manifestações literárias, mas também em sua estrutura social e seu desenvolvimento histórico. A educação moderna falta essa unidade formal, pois nunca procurou estudar a civilização moderna com o cuidado e a seriedade que a educação humanista devotou à cultura clássica. Portanto, a bagagem comum da cultura humanista se perdeu, e a educação moderna identifica seu objetivo nas especializações que competem entre si. Por isso que no começo dessa obra, o autor já começa ressaltando a inseparabilidade que existe entre a educação e a cultura. Não há educação sem cultura. Não há cultura sem educação. A educação é o processo pelo qual a cultura é transmitida pela sociedade e adquirida pelos indivíduos. Aí está que a educação é inseparável da cultura. E aí podemos pensar, se a educação moderna abandonou a cultura da sua civilização, o que a educação se tornou afinal? O que os indivíduos estão adquirindo se não é a cultura da sua civilização? Aí está o ponto-chave que faz com que nós compreendamos um pouco mais sobre essa crise da educação ocidental que o autor traz na obra. Se abandonamos a essência da educação clássica, que era as artes liberais que se responsabilizava e se preocupava na formação do homem, para que nós estamos formando o homem agora? Qual é a finalidade? Qual é o objetivo? Parece que é isso que muitas pessoas se esquecem ao estudarem um pouco mais sobre educação. Devemos nos perguntar qual é o objetivo da educação, não só referente à educação, mas entre outros temas e áreas também. Precisamos perguntar qual é o objetivo, qual é a finalidade. Nós vemos então que hoje a educação moderna se preocupa muito com a formação do homem para alguma coisa, mas não com a formação do homem para ser homem de fato. Este é o problema, esta é a crise que o autor traz. Essas são perguntas inquietantes que o livro suscita de fato, mas que nos fazem compreender um pouco sobre a crise da educação. A obra deixa claro o rumo que devemos tomar. Então espero que vocês tenham gostado da resenha deste vídeo, deste livro. É um livro que eu recomendo bastante, é um livro que vale a pena adquirir para saber um pouco mais sobre a educação. Se você é leigo no assunto sobre educação, também recomendo essa obra para entender um pouco mais sobre essas mudanças que aconteceram ao longo do tempo, o que é essa crise que muitos falam. Então aqui fica a dica para você e principalmente talvez para você que estuda alguma licenciatura, que faz pedagogia e que quer saber mais dicas de livros, aqui está uma para você. A Crise da Educação Ocidental, da editora Realizações. E também recomendo os outros livros dessa coleção de educação clássica que são muito bons. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva aqui embaixo. Não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece, porque isso ajuda muito o canal, ajuda o canal a crescer. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Salve Maria!